Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E, turminha, nessa aula eu quero comentar com vocês a respeito de sequências. E, turma, a principal sequência que a gente vai trabalhar aqui agora é a famosa progressão aritmética, tá bom? Turminha, a gente colocou aqui no bloco como matemática, mas entende que pode cair realmente ali na parte de matemática financeira. Você tem que ter o entendimento da formação de uma lei que rege a sequência, tá? Cai na parte de raciocínio lógico também, cai na parte de matemática pura em relação ao edital. Então, de maneira geral, a gente só colocou como matemática, mas entende-se que progressão aritmética pode cair de várias formas e em diversos editais. Tranquilo? Então não se preocupe com isso daí. Qualquer dúvida, turma, que você sentir ao longo do processo, manda para a gente lá, @professor Ian Ribeiro. Beleza? Teve dúvida? Manda para a gente, curte, comenta, compartilha, marca a gente também. Claro, mostra que você está estudando. Você acaba inspirando muitas pessoas durante esse processo também. Beleza? Turminha, vamos construir juntos todo o nosso conteúdo de progressão aritmética. Beleza? Primeira coisa que você vai anotar. Turminha, uma progressão, tanto geométrica quanto aritmética, ela é o quê? Ela é uma sequência. Só que, turma, ela é uma sequência de números. Vou só refazer aqui, ó. Ela é uma sequência. Ponto. Essa sequência, ela é uma sequência de quê? De números. Ponto. Primeiro passo. Segundo passo é você entender a partir de agora que os números, eles podem ser chamados de termos. É muito comum, tá? Ao invés de você falar assim, olha, aquele número que está na posição 5, é mais fácil aparecer para você assim, olha, aquele termo na posição de número 5. Beleza? Então, é uma sequência de números, onde os números são termos. Próximo passo é você enxergar isso aqui, ó. Os números que são termos ocupam uma posição. Claro, porque a nossa sequência, ela é uma sequência ordenada, tá? Então, o termo, o número, né? Eles ocupam uma posição, tá? Fica de olho nisso daí. Detalhe, inicia da posição 1. Então, a primeira posição, isso é importante, tá? Porque às vezes a gente acha que começa no 0. Não. A primeira posição é a número 1. Fica de olho nisso daí. Qual que é a outra informação, turma, extremamente importante no entendimento de progressão aritmética? Ó, sequência de números, números são termos, termos ocupam uma posição, tá? Cada número ocupa uma determinada posição. Certo? Entende-se que existe um padrão. Só que esse padrão, turma, é o seguinte, ó. Sempre haverá a soma de uma parcela fixa. Esse é o padrão. É você sempre ficar somando o mesmo valor de um número para o outro. Isso é uma progressão aritmética.
Na realidade, turma, você já sabe o que é, dependendo da situação, porque você bate o olho e já enxerga o que está acontecendo. Então, por exemplo, ó, eu chego aqui e coloco 2, 4, 6, 8. E eu coloco uma interrogação aqui. É uma sequência de números? Sim. Percebe que cada número está de maneira ordenada. Então, eles ocupam uma determinada posição. Ó, esse número 2, ele está em qual posição? Na primeira. Esse número 4, na segunda, terceira, quarta posição e assim sucessivamente. Tá batendo até agora. Agora, qual que é o padrão de uma progressão aritmética? É sempre a soma de uma parcela fixa. Quando você bate o olho aqui, você consegue perceber que de um número para o outro, nesse caso, eu sempre estou somando 2 unidades. Então, da quarta posição para a quinta, do 8 para o próximo número, eu somo mais 2. Então, essa sequência, ela é uma progressão aritmética. Turma, informação importante, ó. Toda vez que eu falar sobre parcela fixa, essa parcela fixa, ela recebe um nome. Qual o nome que é? Razão. E a razão, ela é uma letrinha R para nós a partir de agora. Tranquilo? Pronto. Essa é a definição de progressão aritmética. Eu vou apagar esse exemplo aqui e a gente vai fazer agora, turma, o que a gente chama de como encontrar a razão de uma progressão aritmética. Porque é uma dificuldade muito comum. Ó, como encontrar a razão de uma progressão aritmética. A gente chama de PA, tá? Turminha, por definição, você vai encontrar algo assim, ó. É um tal de AN menos AN menos 1. Só que essa é uma definição muito formal, muito carregada. Às vezes a gente realmente vai usar o AN, mas eu não quero que você se apegue muito assim, não. A gente vai sempre facilitar a sua vida. A partir de agora, turma, para você encontrar a razão, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer o termo sucessor menos o quê? O termo antecessor. É simplesmente realizar uma subtração. É uma subtração, mas entende-se que o sucessor e o antecessor, eles são vistos na sequência. Lembra que aquela sequência que eu coloquei, ela era assim? 2, 4, 6, 8, 10, 12? Turma, para pensar, ó. Se você pega o 8 e subtrai com o antecessor dele na sequência, qual é o resultado? 2. Se você faz 6 menos o antecessor dele, 2. Ó aqui de novo, 2. É sempre o mesmo valor, porque eu entendi que a razão ela pode ser calculada assim a partir de agora, tá bom? Então, para você identificar se de fato é uma PA, a razão ela sempre tem que ser a mesma. Então, pega, por exemplo, o sucessor menos o antecessor, o sucessor menos o antecessor. Se os valores forem iguais, de fato é uma PA. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. 1, 3, 5, 6. Aí você vem assim, Ian, ó, de 1 para 3, 2, 3 para 5, 2. Mas e aqui? Quando você faz 6 menos 5, 1. E aqui, 2. E aqui, 2. Tá vendo que não houve a parcela fixa? Então tem que ter muito cuidado.
porque você precisa enxergar isso daí. Show de bola? Turminha, tendo em mãos o valor da razão, o próximo passo é esse aqui, ó. Classificação de uma PA. Ponto. Ué, a classificação de uma PA? Sim. A sequência ela pode ser classificada. Não cai tanto, tá, turma, em relação à classificação, mas é aquela coisa. Vai que você é surpreendido com uma questão sobre classificação de uma PA. É simples, tá? Primeira classificação, crescente. Turma, crescente é quando o R é maior do que zero. Tá vendo essa situação aqui da sequência A? A minha razão não é 2, é maior do que zero, então o número está aumentando. Eu poderia começar com um número negativo, mas entende-se que a razão sendo maior do que zero, mesmo que eu tenha um número negativo, a longo prazo ele vai ficar positivo. Então, isso vai acontecer, tá bom? Da mesma forma que eu tenho crescente, eu tenho o quê? Decrescente. Ó, decrescente. E o decrescente? R menor do que zero. Ué, Ian, pode? Pode. Quer ver você inverter isso aqui? A gente pode pensar assim, ó, uma sequência B, e eu tenho 8, 6, 4, 2, 0, menos 2, e assim sucessivamente. Sempre que você pegar o sucessor menos o antecessor, você sempre vai ter o mesmo resultado, só que nesse caso aqui é um resultado negativo, menos 2. Próximo passo é quando a gente tem uma PA chamada constante. Turma, PA para ser constante, o R tem que ser igual a zero. Como assim, Ian? Ó, muito simples. Se eu coloco para você assim, ó, C igual 2, 2, 2, 2. Não é o mesmo valor sempre? É, mas é uma PA. Porque, turma, se você observar aqui, ó, é sempre somando zero. Mas é uma parcela fixa. Não altera a sequência, mas é uma parcela fixa. Beleza? Show de bola? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Turminha, o que realmente, tipo assim, isso aqui é um entendimento para isso aqui agora, ó. O que vai ser perguntado de você vai ser assim, ele vai te dar uma sequência. Às vezes você precisa enxergar a razão antes, né, pelos valores que você tem. Mas o normal de uma questão de progressão aritmética é assim, ó. Você está lá aumentando os valores e ele te pergunta, fulano, qual é o termo, logo número, na posição 1200? Eu consigo encontrar isso porque eu sei que o padrão é sempre a mesma parcela. Então, existe a possibilidade de você encontrar qualquer elemento da sua sequência partindo do que a gente chama de termo geral de uma PA. Turma, quando a gente fala termo geral de uma PA, é uma equação que reúne todos os elementos da sua progressão aritmética e aí você trabalha da maneira como você achar melhor, tá bom? Mas isso daqui vai partir de uma equação. Existe a dedução? Existe. Não compensa não, tá? Às vezes tem gente que aprende para não decorar a fórmula, mas de tanto você fazer, eu garanto que você não vai precisar decorar, saber dedução não. É uma aplicação mesmo. Detalhe, a minha sequência, ela pode ser escrita de maneira genérica. Isso é importante você saber. Lembra que eu falei que os números eles ocupam uma posição?
Ponto. Qual é a primeira posição? Existe um número na primeira posição, segunda, terceira. Lembra que não começa do zero. Então, de maneira geral, turma, a gente escreve assim, ó. A1, A2, A3, A4. Percebe que eu posso escrever um elemento qualquer, um número, um termo, na posição que eu quiser, porque cresce de maneira infinita. Aqui a gente tem que ter algumas distinções. Ó. O número que está aqui, turma, esse númerozinho, ele vai indicar a posição. Essa representação do A é porque você vai ter aqui a quantidade. E quando a gente fala quantidade, é porque representa um termo. Porque como é número, e o número ele ocupa uma posição. Então, o A é a representação genérica de um número e que esse número está na primeira posição. O 2, o 3, o 4, assim sucessivamente. Tranquilo? Então, esse N aqui é o que a gente chama de enésimo termo. Como assim enésimo termo? É porque você passa a perceber que você pode colocar a posição que você quiser. Então, o N é a representação genérica de qualquer posição da sua sequência. Agora, lembra que de um número para o outro não ocorre a soma de uma parcela fixa? Então, do A1 para o A2, eu somo R. Do A2 para o A3, eu somo quem? R. Percebe que isso aqui sempre vai se repetir, tá bom? Até você chegar na posição que você quiser. Como que agora a gente traz para o termo geral? Ó, o termo geral é simples. AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R. Vamos escrever cada coisa, porque eu não quero que você tenha dúvida. Turminha, o AN, só o AN, isso aqui, ó, é a quantidade, tá? Então, ele representa um termo qualquer. Só que esse termo qualquer, ele vai estar em qual posição? Aí você falou assim, ué, Ian, mas o númerozinho que está aqui embaixo é a posição. Mas lembra que aqui não está genérico, não está o N, porque eu posso definir. Então, ele é um termo qualquer em qual posição? N. Então, esse N aqui, ó, ele é a posição do termo AN. Então, se a questão define como A30, o A30 representa a quantidade que está em qual posição? 30. Beleza? Quem é esse A1? É o primeiro termo. Então, ele é o primeiro termo da sequência. Turminha, quem é esse R? Fácil, ó. O R é a razão, tá bom? Lembra que a razão a gente descobre fazendo a subtração do sucessor pelo antecessor. Tranquilo? Aí você fala assim, não, eu não sei como aplicar isso daqui. É simples, turma. Primeiro eu vou dar um exemplo e depois a gente parte para as questões, tá bom? Lembra que a gente trabalhou com essa sequência aqui? 2, 4, 6, 8. E aí a gente colocou uma interrogação e a gente fez no olho mesmo. Lembra que isso aqui, ó, de maneira genérica, é o A1, é o A2, A3 e o A4. Só de bater o olho, você já viu que nessa situação era sempre o quê?
somando 2. Só que assim, ó, vamos supor que você não tivesse enxergado isso. E eu te perguntasse assim, a partir de agora, ó, fulano, qual é o valor na posição de número 5? Entenda que eu estou te dando a posição e eu estou pedindo um valor, a quantidade. Então, o que eu quero descobrir é o A5, beleza? Qualquer elemento de uma sequência de progressão aritmética, você pode juntar aqui, ó. AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R, certo? Quem que eu estou querendo calcular? É a quantidade da quinta posição, então é o A5. Então, aqui eu tenho A1 mais N menos 1 vezes R. Eu ainda não substituí os valores, tá bom? Olhando a progressão, quem é o primeiro termo? 2. Então, eu tenho esse valor aqui, ó. A5 é igual, ó, 2 mais. Tá vendo que a gente definiu a quinta posição? Então, esse 5 ele vai estar aqui, ó. O A5 é a quantidade, o 5 é a posição, que representa o N, porque essa é uma dúvida que muita gente vai ter. Então, ó, 5 menos 1, ponto. Quem é a razão? Lembra que sem problema nenhum, você pode fazer o quê? A razão é o sucessor menos o antecessor. Olha a sequência, 8 menos 6, 6 menos 4, 4 menos 2, 2. Eu venho aqui e coloco 2. Então, o termo na quinta posição vai ser 2 mais 5 menos 1, 4. 4 vezes 2, 8. Olha isso aqui, 10. Mas é claro que a questão, ela pode... E isso é um problema muito importante, tá? A questão, ela pode perguntar para você o elemento na posição de número 54. Já não fica tão fácil fazer só rapidamente olhando, tá? Tipo, fazendo as somas de maneira recorrente. Então, você tem que partir da equação. O fato de ser uma equação tem um ponto que vale a pena você anotar. Porque, turma, aqui eu optei por calcular o A5. Mas concorda que, sendo uma equação, eu poderia te fornecer o AN, eu poderia te fornecer isso aqui tudo, e você encontrar o A1? Posso, porque a equação permite isso. Então, cabe você enxergar os elementos e, consequentemente, fazer o que a questão está pedindo. Vamos aplicar isso agora em uma questão. E aí a gente segue para o ponto final, que é a soma dos termos de uma progressão aritmética. Ó, veja bem. A questão ela vai te falar assim, ó. Um professor utilizou o enunciado a seguir para propor perguntas a seus alunos. Um depósito, ele possui 40 caixas, numeradas de 1 a 40. A caixa 1 ela contém 15 livros, a caixa 2, 16, a 3, 17. Percebe que aqui ele mesmo já fala, ó, a cada caixa você coloca um livro a mais do que o anterior. Então, isso aqui já nos fornece uma noção de progressão aritmética. Porque a cada caixa você sempre coloca um livro a mais. Então, é sempre uma soma de parcela fixa. Se uma das perguntas feitas pelo professor foi para que os alunos determinassem a quantidade de livros contidos na caixa de número 40, uma possível intenção do professor com essa pergunta era de explorar com os alunos o uso da fórmula. Letra A. Soma dos termos? Não. Já vou explicar o porquê que não. Do termo geral de uma progressão geométrica, turma, progressão geométrica a gente vai ver, mas progressão geométrica não é uma soma
é uma multiplicação, então é 2, 4, 8, 16, 32, 64. É multiplicação. Aqui ele sempre está contando um a mais, ó. É sempre soma do mesmo valor. Da fórmula de Bhaskara, não, né, turma? Essa aqui não é uma equação do segundo grau. Da soma dos termos, não. Agora, olha a letra E. O professor ele queria que o aluno tivesse a seguinte ideia. Poxa, peraí. Quantos livros tem na caixa 40? Eu posso descobrir utilizando o termo geral de uma PA. Porque ele poderia, sem problema nenhum, colocar assim, ó. O que eu quero? O A40. Então, eu sei que o A40 é o A1 mais. Lembra que é a quantidade na posição 40. Então, o N é o 40. Menos 1 vezes a razão. Você sabe que é sempre 1, porque eu estou somando uma caixa. Então, a resposta correta, letra E. Beleza? É mais um entendimento de que o que você aplicaria ali. Próxima questão. Olha que interessante, ó. Em um experimento, uma planta recebe 5 gotas a mais do que havia recebido no dia anterior. Então, ó, 5, 5, 5, 5. Essa ideia já nos dá a razão. Porque é sempre o mesmo valor que você vai somando a mais. 5, 5, 5. Ele diz assim, ó, se no dia de número 65 ela recebeu 374 gotas. No primeiro dia do experimento, ela recebeu quanto? Detalhe, tá? Não vamos errar. Esse 374, concorda que ele expressa uma quantidade? Só que essa quantidade, ela vai ocupar uma determinada posição. Então, esse 374, ele é o A65, porque é a quantidade na posição 65. Se você tem o A65, logicamente, você sabe que esse 65 é o nosso N65. Quem é a razão? R5. Quem que eu quero descobrir? O A1, que é o primeiro termo. Como que você descobre o A1? Termo geral. Turma, termo geral, ó. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Quem é o AN? O A65, que vale quanto? 374. O A1 é o que eu quero descobrir, mais quem é o N? 65 menos 1. Quem é o R? 5. Turma, faça primeiro a subtração da 64, tá? Que é 65 menos 1. 64 vezes 5, 320. Então, a sua equação ela fica assim, ó, 374 igual ao A1 mais 64 vezes 5, 320. Concorda que é uma equação? Então, eu sem problema nenhum, eu posso passar o 320 para lá subtraindo. Só que quando ele passa subtraindo, fica fácil, porque aí você vai fazer, ó, 374 menos 320, resposta correta, 54 gotas, letra E. Beleza? É isso aí que você vai fazer. É entender que é uma progressão aritmética e aplicar a nossa equaçãozinha do termo geral. A questão fornece a razão. Se não fornecer, se ele te dá essa sequência, você faria sucessor menos o antecessor. Turma, para a gente finalizar agora, eu só quero que você entenda o seguinte. O último tópico, ele é chamado de soma dos termos de uma PA. Soma dos termos de uma PA. Beleza?
Turminha, o que você vai fazer aqui, ó? Muito simples. Por exemplo, se eu te forneço essa PA, 2, 4, 6. É uma PA finita, tá bom? Qual é qual é o valor da soma dos termos? Se você quiser colocar número par, não tem problema, mas até o número ímpar é interessante. Então, se você pega os termos e soma 4 mais 6, 10, mais 2, 12. Percebe que a soma deu 12. Ficou muito na cara. Agora, se eu colocasse para você aqui, ó, 50 termos, para você somar não fica mais complicado, porque você vai ter que somar um por um. É aí que utiliza-se essa equação, ó, Sn é a soma dos n termos igual a 1 mais an vezes n sobre 2. Só que aqui tem um ponto, tá? Na soma dos termos, o seu an, que é o valor que você vai colocar aqui, ele faz menção ao último termo da PA. Ah, mas você falou que o AN era qualquer termo na sequência e para o termo geral. Para a soma dos termos, o meu AN é sempre o último termo, beleza? Quem que é o N? Turma, o meu N é a quantidade de termos da PA. Porque para pensar, se eu tenho o último termo, ela é finita. Então, eu tenho o primeiro, né, que até começa por ele, e eu tenho que ter o último. Então, eu tenho uma quantidade. Essa quantidade, turma, é esse N aqui, ó. Porque pensa só, aqui é o A1, aqui é o A2 e aqui é o A3. Quantos termos eu tenho? 3. Então, a posição do último termo sempre indica a quantidade de elementos que você tem. Já é um bizu que você vai colocar. Só para você aplicar e a gente finalizar. Ó, Sn. Quem é o A1? 2. Quem é o AN? 6. Quantos termos eu tenho? 3. Dividido por 2. Olha como é que é interessante. Soma o parênteses. Deu 8, correto? Sn, 8 vezes 3 sobre 2. Turminha, eu posso cortar o 8 com 2? Pode. Quando você corta, 3, 4, né? 8 por 2, 4. Vezes 3, 12. Não bateu exatamente com a soma que a gente fez na mão? Bateu. Isso aqui é interessante porque na história da criação dessa equação, foi assim, ó. Um matemático chamado Gauss, ele, enquanto criança, tá? Olha que interessante. Enquanto criança, existia um desafio que era para os alunos somarem de 1 a 100 todos os números naturais. Então, era 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. E você fazer isso, tá? Até chegar do 1 ao 100. Aí, o que ele percebeu? A soma era sempre igual em relação aos extremos. Então, 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. Então, ele percebeu que a soma par a par era sempre a mesma. Por isso, do A1 e do AN. É a soma dos extremos. Mas como ele percebeu que ele estava somando do 1 ao 100 e a soma era sempre de dupla, quantas somas eu fiz? 50. Então, ele pegou a quantidade total e dividiu por 2. Ele economizou um tempo muito grande, porque ele fez isso aqui só. O primeiro termo mais o último. De 1 a 100, eu tenho 100 números. Dividiu por 2. 101 vezes 50, 5.050. Só com essa equação da soma dos termos. Beleza? Anota. A1, primeiro termo. A gente já tinha visto isso. A diferença é porque esse AN, ele é o último termo. O N é a quantidade de termos dividido por 2. Aplica a fórmula. Beleza? O máximo que talvez você pode encontrar é a questão, ela primeiro te for forçar
a encontrar o AN pelo termo geral. Então, eu já vi muito isso acontecer. Ele te força a usar o termo geral para encontrar o AN. Então, não estranhe isso daqui. Tá? E aí, ele pegar esse AN e jogar na soma dos termos e marcar a resposta correta. Tá bom? Então, uma coisa acaba puxando a outra. E você, consequentemente, marca a resposta correta. Show de bola, turma. Espero que você tenha entendido. Anote esses exercícios de sequências, tá? Qualquer dúvida que você sentir ao longo do processo, manda para a gente lá, ó, @professor Ian Ribeiro, tá bom? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida pode mandar. Sinta-se à vontade. Fiquem com Deus e fui!